noite a todos. Mais uma missão de compartilhar com você uma mensagem, uma palavra do Senhor, palavra de Deus, que o Senhor colocou no meu coração, que já ministrou o meu coração, que já amadureceu no meu coração. Se for da vontade de Deus, eu creio que eu vou tentar compartilhar com você nessa noite. Amém? Fica à vontade. É 7:50, o pessoal entregou cedo hoje, foi rápido. É bom que demore bastante, né? Mas hoje o negócio passaram cedo. Mas a mensagem é um pouquinho, não extensa, mas eu vou tentar passar para vocês o que o Senhor compartilhou comigo. Amém? Eu geralmente não vou para o Antigo Testamento, é raro eu ir, mas eu vou compartilhar com vocês 2 Samuel, capítulo 4, verso 4. Até sumiu aqui, diminuiu, tem que diminuir o zoom. A mensagem eu copiei da minha esposa, que ela botou na última vez aqui. O nome da mensagem, o tema é Resgatados por uma Aliança. Resgatados por uma aliança. Nós fomos resgatados por uma aliança. Por isso que nós estamos aqui. Amém? 2 Samuel 4, verso 4, aqui diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era este de idade de 5 anos, quando as notícias de Saul e Jonatas chegaram de Jezreel. A sua ama o pegou e fugiu. Mas apressando-se ela em fugir, ele caiu, ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Eu acho que dos cristãos, a maioria já ouviu falar sobre Mefibosete. O filho de Jonatas, que num acidente ficou coxo e perdeu a mobilidade dos pés. Um acidente devido a uma trágica notícia, num dado momento em que o reinado de Saul ele estava decrescendo, ele já não tinha mais o apoio de Deus. Esse trono já havia sido passado, o Senhor já havia dado a Davi, já havia ungido Davi. E nesse momento, Davi já está fugindo. Você se conhece um pouco da história, você vai entender que Davi já estava fugindo. E num dado momento, numa luta contra os filisteus, Saul é perseguido, tanto ele quanto os seus filhos. Só escapa um filho seu. E se nós vermos no início do capítulo 4, a gente vai ver que o narrador ele começa a falar da morte de Isbosete, que era o filho de Davi, que estava reinando em Israel. Em contrapartida, em Judá, já reinava Davi. Mas o autor escreve, não posso me esquecer, existia um filho de Jonatas, o primeiro filho de Saul, o que teria direito a levar o trono para frente se Saul tivesse andado nos caminhos do Senhor. Mas como Saul desagrada a Deus, ele perde o trono. E ele perde o que é mais importante que o trono, ele perde a glória de Deus, o Espírito do Senhor. E o que nós vimos aqui é apenas o chegar de uma notícia ruim, porque as notícias ruins, elas correm rápido. Mentira, notícia ruim corre rápido. É igual rastilho de pólvora, chega rápido. Minha mãe fala num ditado que enquanto a verdade calça as botas, a mentira já deu a volta ao mundo. E as notícias ruins também são assim. E a notícia ruim faz a gente agir de forma, às vezes, rápida, sem pensar, sem analisar o contexto. Não era próximo à batalha que havia sido acontecido, de onde estava
Mefibosete naquela ocasião era longe, mas aquela moça, quando soube, se desesperou, porque o que é lógico? É que quando um rei morria, toda a descendência era morta, para não haver problemas no reinado seguinte. E ela imaginava que Mefibosete seria morto, assim como ela, assim como quem tivesse naquela condição de palácio. E a notícia chegou ruim e fez a pessoa agir de uma forma errada, imprudente. E é assim nas nossas vidas. Muitas das vezes a gente recebe uma notícia, a gente não pensa e age por impulso. Nós somos levados a agir de forma inconsequente e erramos. Porque recebemos uma notícia e não colocamos a situação diante de Deus. Não colocamos a situação diante do Pai, para saber como nós devemos agir, como agir diante de uma situação dessa. Ali havia desespero, havia tristeza, havia perseguição. E a gente cai às vezes, somos levados à queda por atos de outros, por atos inconsequentes de outras pessoas, por maldizeres, por ações que acabam refletindo, e nós recebemos essas notícias e nos fazem cair, nos levam a cair. Mas entenda, o Senhor tem o controle das nossas vidas. Tudo nós devemos apresentar diante de Deus. A gente sabe que isso tudo era reflexo de uma colheita de uma geração desobediente, que foi Saul. E reflexos caem nos filhos, até 1000 gerações daqueles que desobedecem a Deus. Mas Ele abençoa, ou melhor, desculpa, até a 4ª geração daqueles que desobedecem a Deus. Mas o contrário, Deus abençoa até 1000 daqueles que o amam. E talvez esse jovem, essa criança, ou melhor, ela estava recebendo o reflexo de uma geração que havia desagradado ao Senhor, como foi Saul. Morreu Jonatas, morreu outros filhos dele, escapou Isbosete, que nesse início aqui você vai ver que a pessoa está narrando, falando da morte de Isbosete. Agora não havia mais ninguém que pudesse assumir o trono, mas ele fala assim: epa, existe o filho de Jonatas. E a mulher, a ama, a pessoa que cuidava, ela se apressa em fugir e leva essa criança a cair. Não era como hoje. Se uma pessoa, quando cai hoje, quebra os pés, é levado no médico, coloca uma tala, engessa e resolve o problema. Daquela época quebrava os pés, assim ficava, não havia conhecimento, calcificava daquela forma e a pessoa ficava sem mobilidade. Quantos de nós, por queda, por ter tropeçado diante de palavras ruins, de palavras lançadas, caímos e perdemos a mobilidade, paramos no tempo, somos levados a ficar paralisados por palavras, na nossa vida sentimental, na nossa vida, no nosso trabalho. Às vezes a gente recebe uma palavra e a gente está tão empolgado querendo alcançar objetivos e vem uma palavra e nos faz paralisar, não vai dar certo. E a gente toma aquela palavra, não coloca diante de Deus e aquilo nos faz paralisar, ficar imóveis. Na nossa vida sentimental é assim. Muitas das vezes caímos por palavras, por desilusões amorosas, desilusões afetivas, e acha que nada mais vai dar certo. Essa criança tinha 5 anos de idade, na formação das suas emoções. Ela já andava sozinha, ela já conseguia se vestir, ela já tinha equilíbrio, ela estava no início de uma caminhada, ela estava criando os medos. Ela estava criando nesse momento medo de cair, medo de um cachorro, de um animal. É psicológico isso.
e ela é levada a cair. Ela já consegue distinguir a dor, aonde dói, né? Quem é mãe sabe que até os 2 aninhos é um problema sério. A gente não sabe onde dói. A criança chora, será que é dor de ouvido ou será que é fome? Me lembro que a Manu chorava até os 10 primeiros dias ali, é cólica. Daí quando a gente leva no médico, a Aline se desespera porque o médico falou, cólica é só depois dos 20 dias, mãe. Ela está chorando de fome. A Aline botava a criança no peito, ela ficava ali e não saía leite, não tinha leite para suprir a demanda da necessidade da criança. Fomos para casa e compramos um leite e colocamos, a criança tomou uma mamadeira toda e dormiu. Fases. E nessa fase, na vida cristã é assim também, a fase do leitinho, que nós precisamos receber no início da nossa formação cristã. E nessa fase, depois que passa o primeiro amor, onde tudo é lindo, tudo é amável, eu quero abraçar, eu quero falar de Jesus para todos. Aquela euforia de querer levar esse Jesus que a gente descobre para todos e querer colocar na cabeça, meu Deus, tu não está vendo o que está na Bíblia? Está aqui, a euforia do primeiro amor. E passa o primeiro amor, a gente começa lá pelos 4, 5 anos, a gente facilmente é levado a cair. Porque a gente começa a se decepcionar com pessoas. A gente esquece de olhar para a cruz e olha para pessoas que nos fazem cair no meio de uma caminhada, no início de uma caminhada. Ficamos imóveis, ficamos paralisados e não avançamos, regredimos. Esquece isso. Fixe seu olhar na cruz. Ele fez por nós, eu não fiz nada por você. O pastor Marcos também não fez, ele ora por você, nós oramos. Mas quem fez foi Jesus. Não foi os líderes aqui que estão aqui, não. Nós erramos. Nós podemos levar você a cair. Seus olhos têm que estar fixos na cruz, porque Ele fez por nós. Ele pagou o preço por nós. Por isso que nós estamos aqui. E quando a gente perde a mobilidade, a gente fica dependente. Dependemos. Essa criança ficou totalmente dependente. A fase que ela agora iniciaria uma caminhada de aprendizado, de equilíbrio, né? Tem crianças aí com 3, 4 anos, pegam uma bicicletinha, tira a rodinha e vai. Quem fica de cabelo em pé é os pais que ficam, meu Deus, vai cair, não vai. E essa criança agora, ela está totalmente dependente. Pessoas que caem e se tornam dependentes. Dependente de apoio psicológico, dependente de oração. Já não tem forças mais para orar, pedem, ora por mim, para mim já deu. Eu parei, eu desanimei. Eu vi coisa que eu não gostei, e daí eu parei. E o tempo para. E o tempo para Mefibosete. O tempo para. Vem capítulo 5, vem capítulo 6, e Davi avança, e Davi assume o trono, e Davi manda buscar a Arca da Aliança, e passam-se anos, e a pessoa está imobilizada. E quando a gente paralisa, é assim. Quando a gente volta para Cristo, meu Deus, fulano de tal que outrora estava parado, está lá, ó. Por que eu parei? Por que eu não fiz antes? Aquilo que eu me pergunto, por que eu não fiz antes? Por que eu parei numa palavra? Talvez era um tempo de Deus. Mas é o que eu falei, uma palavra me fez parar. Não querer avançar. Não quis. Por uma palavra que eu ouvi. Gravou no meu coração, gerou
um pensamento. Pensamento gera atitudes, sentimentos, atitudes. Quantas palavras te fizeram parar na tua vida profissional? Não vai dar certo. Não faz isso que não vai dar certo. Quantas palavras te pararam no teu casamento dizendo assim, ó, larga dele, larga dela. Não tem mais jeito. Queridos, nós estamos diante daquele que tem e dá jeito a tudo. Ele deu jeito na morte de Lázaro depois de 4 dias, quando o corpo já cheirava mal. Ele dá jeito em tudo. Ele é o Senhor nas nossas vidas. Ele está aqui essa noite, Ele está sempre conosco. E quando nós nos reunimos, numa só voz, num só espírito, numa única fé, Ele está apto a fazer por nós. E passa o tempo, e onde é que ele vai? Ele vai para um lugar. Eu quero ler com vocês agora, não tem como falar de Mefibosete sem falar do capítulo 9. Capítulo 9 da 2 Samuel. Perguntou Davi: resta alguém da família de Saul para que eu trate com bondade por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Disse ele ao rei: és tu Ziba? Respondeu ele: teu servo. Perguntou o rei: não há ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou o rosto em terra e se inclinou e disse-lhe: Mefibosete. Respondeu ele ao rei: teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Mefibosete se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para mim, um cão morto tal como eu? Então o rei chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Cultivarás a terra, tu e os teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho do Senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: conforme tudo que meu senhor o rei manda ao seu servo, assim fará ele. Assim Mefibosete comeu à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno cujo nome era Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Eu me embaralho para ler porque a letra é pequena, e a visão não é mais a mesma. E eu insisto em usar a Bíblia com letra pequena. Vai que Deus faz um milagre, né? Quem crê? Amém? Se a cirurgia faz milagre, o meu Deus, eu creio, o nosso Deus pode fazer um milagre maior ainda. E eu voltar a ter a visão além do alcance. Mas que essa visão seja espiritual, né? Melhor ainda. Ziba sabia onde estava Mefibosete. Não falou ao rei, Davi teve que perguntar. E Davi era movido de um sentimento diferente. Ele não tinha medo de concorrência. Ele não tinha medo. Lá na frente a gente vê que Davi entrega mais alguns filhos, mas era um propósito que Deus tinha
cobrado Israel e entregou para um povo lá, uns descendentes de Saul, para cumprir um propósito, para serem mortos. Mas Mefibosete, ele queria cumprir algo por uma aliança que ele tinha com Jonatas. Nós vamos ver lá na frente. E Mefibosete, depois disso tudo, ele é levado para Lodebar. Mefibosete, o nome significa boca da vergonha, vergonha por tudo que tinha acontecido a Israel. Em Israel era comum isso, as crianças, as pessoas que nasciam tinham um nome em relação ao que ocorria, ou uma previsão do que eu queria para aquela criança, ou em relação a uma situação. E Mefibosete é vergonha porque Israel estava passando uma vergonha. Meribaal também era um nome de Mefibosete. A gente vai ver em Crônicas que também era tido como Mefibosete, como Meribaal. Mas Mefibosete é levado para Lodebar. E Lodebar é um lugar, e tem vários questionamentos acerca de Lodebar, mas o importante é que o significado é sem pastagem. E um lugar sem pastagem é um lugar onde cristão não deve estar. Um lugar onde não tem pastagem é um lugar onde cristão não deve estar. Foi colocado aqui, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Salmo 23. O primeiro salmo que eu aprendi, eu decorei quando eu era pequeno, eu tinha 5, 6 anos, eu decorei o Salmo 23. Era comum, onde a gente via decorar alguns salmos. Salmo 23 é o primeiro. Como criança eu decorei o Salmo 23. Ainda hoje, se eu falar, eu não sei todo. Esqueci, mas eu sabia o Salmo 23. Era a base do cristão. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Ovelha não pode ficar onde não tem pastagem. E Lodebar era um lugar sem pastagem. Um lugar, em outras traduções também, que falam de esquecimento. Ele estava esquecido em Lodebar. Quando Jesus vê em Marcos 6,34, que ele atravessa o Mar da Galileia e ele vai fazer o milagre da multiplicação, ele vai fazer o milagre da multiplicação, ele fala para os discípulos assim: eu vejo esse povo como ovelhas sem pastor. E ovelha sem pastor é porque não pode levar a pastagem, não tem um pastor, a ovelha fica perdida. Em lugar sem pastagem não tem como cristão crescer, se alimentar, estar no lugar onde não tem palavra, onde não tem verdade. O cristão não cresce. Embora estivesse na casa de Maquir, e aparentemente ele teve uma vida pós, porque ele teve um filho, ele estava bem cuidado talvez da casa de Maquir, mas não estava no lugar que era o lugar dele, porque o lugar de cristão é onde tem pasto, e o lugar de quem tem chamado é estar no reino. Poderia estar bem tratado na casa de Maquir, ficou vários anos lá, talvez 20, 25 anos, enquanto tudo paralisou, ele ficou lá. E muitas das vezes a gente para no tempo, não está inserindo no reino, está em outro lugar, está sendo cuidado, assistido pelas coisas do mundo, por amigos. As coisas acontecem, a vida segue, mas você não está onde Deus quer que você esteja. Deus quer que você esteja inserido onde há pastagem. Deus quer que você esteja inserido no reino. Não é lá fora paralisado. Lá as coisas também acontecem. Mas quem tem chamado, tem chamado. Tem que estar diante do rei, diante da presença do rei. Mas tem um momento que a gente vê aqui,
que o rei manda chamar. E quando o Senhor manda chamar, entenda, a gente tem que se apresentar na presença do rei. Chega um momento que o Senhor Jesus manda te chamar. Mas o que você tem feito para Ele te chamar, para Ele te ouvir? Você está de costa virada, ou você lá está clamando, pedindo a Deus, Deus, eu estou aqui, eu estou isolado. Eu estou sendo alimentado aqui fora, mas não é isso que eu quero para a minha vida. Eu sei que tu tem mais e você está insistindo com o Senhor, até o que o Senhor te manda chamar. Uma vez um cego, na saída de Jericó, chamado cego Bartimeu, ele ouve que Jesus estava vindo. Ele ouve que o mestre estava vindo. E ele, quando descobre, ele começa a chamar incessantemente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E ele clama em alta voz, a ponto que as pessoas, os próprios discípulos queriam calá-lo, porque ele estava incomodando a passagem do mestre. E ele clama incansavelmente, até que o rei Jesus para e manda chamar. E os discípulos vão até ele e dizem assim, ó: levanta-te, porque ele mandou te chamar, tem algo para ti. Se ele manda chamar é porque algo vai acontecer. E ele tem nos chamado dia após dia, palavra por palavra, irmão te falando, pessoas falando para você que o Senhor tem algo para ti, que o Senhor pode mudar a tua vida, que o Senhor tem uma cura, uma libertação. Basta você se apresentar diante dEle, porque a tua história vai mudar. A história de muitas pessoas aqui tem mudado. Nós temos ouvido testemunho. As palavras não são lançadas em vão. Se você aceita no seu coração e crê, o Senhor faz. Porque Ele é teu pastor e nada te faltará. Porque Ele tem uma graminha verde todo dia para você. Não é relva seca. O Senhor não se esqueceu de ti. Deus tinha o controle, sabia da aliança. E Davi pergunta: há alguém da casa de Saul que eu possa fazer algo por amor de Jonatas? Queridos, o mundo é tão perverso, tão maligno, que se nós olharmos o sentimento de Jonatas por Saul, por Davi, ou melhor, quando Davi, ele mata Golias, e ele começa a caminhar, ele é recebido por Saul, e ele começa a participar das trincheiras de guerras. Jonatas vê nele uma pessoa que o seu coração, a Bíblia fala, o seu coração se apega a Davi. Sabe o que eles dizem lá fora? Que foi a primeiro amor homoafetivo que a Bíblia relata e que os cristãos escondem. Um amor de uma pessoa por outra, de um homem por outro, um amor em Deus. Jonatas via em Davi uma pessoa que lhe inspirava. 1 Samuel 20:42. Disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, pois juramos amizade um ao outro no nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja testemunha entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência perpetuamente. Então Davi se foi, e Jonatas voltou para a sua cidade.
Jonatas era filho de Saul. Davi estava sendo perseguido por Saul. Ele tinha amor por Davi. Ele entendeu que realmente o que Davi falava naquela ocasião era verdade, que Saul queria matar Davi. Ele, como filho, ele honra o pai, mas ele tem uma aliança entre ele e Davi, porque ele enxergava que Davi ia chegar ao trono. Porque quando a pessoa de Deus, ela caminha outra pessoa que tem identidade, que consegue vislumbrar, consegue ter olhos espirituais, ele conhece se aquela pessoa carrega ou não carrega o Espírito Santo. Porque não somos as nossas atitudes que nos justificam, mas é o poder de Deus, é o Espírito do Senhor, a nossa presença. Lógico que nós precisamos dar bom testemunho. Precisamos cuidar com o que a gente faz. Quando a gente está aqui, a gente é totalmente telhado de vidro, é espelho. Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha a responsabilidade de eu chegar aqui para você e dizer o seguinte: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha a responsabilidade, e que nós temos que carregar isso, porque nós precisamos mostrar para vocês referência. Pastor Marcos está aqui, quantos anos nos guiando, dizendo: ó, é por aqui, o céu é por aqui, não desista de marchar, o céu é por aqui, não desanime, fique firme. E essa aliança, ela perdurou, não foi esquecida por Davi. Davi estabiliza o trono, busca a arca da aliança, as guerras são vencidas, e agora ele lembra: meu amigo morreu, mas eu tenho uma aliança. Meu filho morreu por eles, eu tenho uma aliança com eles. O Senhor morreu por nós, o Senhor Jesus morreu por nós, não foi em vão. Uma nova aliança, existiu a aliança de Moisés. Em Êxodo 24:8 fala de aliança com Moisés, quando o Senhor Deus fala com Moisés: se vocês fizerem isso, eu terei uma aliança com vocês. Depois em 2 Samuel 7,16, o Senhor faz com Davi uma aliança que o trono dele não teria fim. E como eu falei lá atrás, Bartimeu sabia disso, que ele fala: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele entendeu a sequência lógica. Ele é filho de Davi, ele é o Messias a qual nós esperamos, ele é o rei, ele é dessa geração que não teria fim, e para em Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, um reinado eterno, na pessoa de Jesus, a qual fez com que nós estivéssemos aqui essa noite. Jeremias 33, pode colocar aqui? Jeremias 33, verso 31. Deus já fala através do profeta que faria uma nova aliança. Conseguiu colocar, não? Bugou? Então tá. É 31, 33? Ah, desculpa. Opa, não vai ter o 25. Ah, tá sim. Eu botei o contrário aqui. Pode ler, irmã Raquel.
Essa foi a aliança que o Senhor escreveu com a gente. Escreveu no nosso coração esta aliança, esta porém é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Uma nova aliança já estava sendo formada, já estava sendo preparada. Uma aliança sem fim, uma aliança duradoura. Lucas 22, 20. Todo memorial de ceia, o pastor Marcos lê Lucas 22, 20, ou 1 Coríntios 11, 23. E Lucas 22, 20. Semelhantemente pegou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado por vós. A mão do que me trai, porém, está comigo à mesa. Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem é traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. O Senhor fala de uma nova aliança e Judas estava à mesa. Ele fala que a pessoa que iria trair estava sentada na mesa, mas ele não a exclui. O Senhor não nos exclui, nós nos excluímos dele, nós nos afastamos dele. E uma coisa é fato: quem é aliançado com Cristo tem restituição. Nós vimos que Mefibosete é restituído em todas as coisas. Ele recebe as terras que eram de Saul, ele recebe Ziba, seus servos, seus filhos para trabalharem para ele. Ele tem uma restituição total. E o Senhor é assim conosco. Quando nós voltamos e nós entendemos e somos aliançados com Ele em Cristo, Ele nos restitui aquilo que o diabo tomou, mas agora Ele dá de uma forma única, porque as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Ele restitui por uma aliança, Davi restitui a Mefibosete por uma aliança feita entre amigos. O Senhor nos restitui por uma aliança eterna, uma aliança de sangue, um sangue espargido para cobrir os nossos pecados e nos dar paz, a paz que excede todo entendimento, um novo caminhar, uma nova vida em Cristo, uma nova aliança que nos promete o céu, uma vida eterna, um reino infinito. O reino de Davi teria fim, o tempo de Mefibosete teria um fim, mas o nosso não tem fim, o nosso é estar com Ele eternamente. Glória a Deus. Eu fiz algumas anotações aqui e eu acabei me perdendo, porque é muita coisa para falar. Mas o que eu quero que você entenda é que existia uma aliança que restituiu tudo uma pessoa que havia sido esquecida. Na mente dela já era, estava fadada ao fracasso. Ela tinha até tido um filho, não fala que se teve uma esposa, mas ele tinha um filho sozinho, não foi, tinha uma esposa. Mas só que a Bíblia nem referenciou isso, falou que ele tinha um filho. Talvez a esposa tivesse morrido, alguma coisa nesse sentido. Ele ficou paralisado por anos. Passou-se a vida aos seus olhos. Parece que nada ia acontecer, nada ia mudar. Às vezes a nossa vida é assim. Parece que nada vai mudar, parece que está tudo parado. Parece que as coisas no trabalho não evoluem, você está estático, porque a vida passa muito rápido
Eu estou há 20 anos no mesmo lugar que eu trabalho. Uma rotina, a vida se torna uma rotina. E muitas das vezes a gente não vê nada de novo. Mas quando a gente caminha com Deus, nas coisas no espiritual, a gente vê o diferente. Um mover diferente na vida espiritual, a gente cresce espiritualmente. E quando a gente cresce espiritualmente, o reflexo na vida acontece. As coisas acontecem na nossa vida porque as bênçãos nos acompanham. Eu quero que você entenda que é caminhar e não pare de caminhar. Você não foi esquecido. Abra sua boca, louve ao Senhor que Ele está ouvindo. Seu ouvido não estão agravados para que Ele não possa ouvir. Ele está apto a ouvir o nosso clamor, ao nosso louvor, e Ele vai te tirar do lugar do esquecimento. Ele vai te tirar lá de onde você não tem pastagem, e vai te trazer para um lugar onde você vai se alimentar todo dia. Porque é um novo caminhar com Cristo. O Senhor tem muito para fazer por nós. Muito, muito para fazer por nós. E uma das coisas mais importantes que a gente vê nesse capítulo é que ele recebe as terras. As terras não eram em Jerusalém. Os servos ficaram lá na terra, talvez até o filho dele, mas ele fica em Jerusalém. Ele fica em Jerusalém, porque Jerusalém é a terra santa. É onde Jerusalém, onde está o rei. As tuas coisas podem ficar lá fora, mas a tua presença tem que estar diante do rei em Jerusalém. Tem que estar onde é santo, onde é sagrado. Os teus pés precisam estar em Jerusalém, porque você precisa se sentar na mesa do rei. A mesa do rei é um lugar que... A mesa é um lugar que quando sentamos, todos ficamos iguais. Todos na mesma altura, todos no olho. É na mesa, não tem diferença. Na mesa, os defeitos ficavam debaixo da mesa, ficavam os pés aleijados, ficavam lá embaixo. Ninguém via que Mefibosete tinha defeitos na mesa. Quando nós estamos assentados com Cristo na mesa, os nossos defeitos caem, somem diante da presença daquele que é poderoso para nos limpar, nos tratar, nos purificar. Talvez aquilo que mais incomodasse ele, sem mobilidade, talvez ele era levado, mas quando ele sentava na mesa, ele comia como um filho do rei. Nós somos filhos do rei. Nós somos chamados como os filhos. O Senhor Jesus nos deu esse direito de sermos herdeiros e cordeiros nele, na pessoa dele. Lá do mundo nós éramos apenas criaturas, mas você entendeu que você hoje é filho, que o seu lugar é no palácio, que o seu lugar é no rei. Talvez ele foi chamado, Mefibosete foi chamado, não foi chamado para cura, mas ele foi chamado para ser aceito no reino. Muitos de nós não somos chamados para cura. Talvez você que vai ter que conviver com essa enfermidade que você tem, com esse limite que você tem, mas você foi aceito como filho, como parte do reino.
E a mesa é um lugar onde há cura. É na mesa que a gente fala de igual para igual, na mesa a gente expõe o que a gente pensa. Queridos, uma das coisas que está destruindo as famílias, a gente sabe, é a correria do dia a dia. A mulher começou a trabalhar, acabou com a família. Brincadeira, queridos. A gente sabe que a mulher é parte fundamental, mas a mulher trabalha demais. E a mulher já não tem mais cansada, chega em casa já não consegue mais. Um filho já... Eu chego em casa às vezes meio-dia para pegar a Manu, ela já comeu. Nós somos em 3, as famílias são cada vez menores. Colocar a mesa já é algo que não se faz mais. Está perdendo sentido. E quando nós sentamos à mesa como família, eu vejo pela casa dos meus pais, quando eu vou lá, que a gente senta à mesa, que a gente conversa, ali sai uma brincadeira, é um momento de intimidade. E a gente às vezes tenta sentar ali, né, Aline? Sentar ali para conversar um pouco, porque é um momento descontraído, é um momento que as famílias têm para filho olhar no olho do pai, pai olhar no olho do filho, ver como é que foi o dia, como é que foi, e pergunta, e ali é exposto os problemas, as dificuldades, as tristezas. E tudo se resolve na mesa. E na Santa Ceia, quando é colocado aqui o pão, o vinho, nós nos assentamos à mesa. Esse entendimento nós temos que ter, que quando é colocado a mesa, quando é colocado a ceia, é momento de nós estarmos assentados à mesa. Nós estamos assentados com Cristo, como irmãos que somos, abençoando um a vida do outro, pai abençoando o filho, marido abençoando a esposa, irmão abençoando irmão, pastor abençoando a todos, em nome de Jesus, porque ele está sentado na mesa, porque a mesa dele cura. Aos 45 do segundo tempo, 47, eu chamei o Alessandro e falei: Alessandro, tem uma canção que eu acabei de ouvir e falou ao meu coração. Não esqueça, você é herdeiro. Você é herdeiro. Você faz parte do reinado, um reino sem fim. E todos os dias comia à mesa do rei. Não tinha mais insegurança, não tinha mais medo, não tinha mais defeito. E nós somos sarados quando nós estamos na presença do Pai. Quando nós participamos desse momento do pão e do vinho, quando nós estamos aqui, o Senhor, nós fizemos uma meditação e avaliamos o que nós temos feito de errado, de certo, porque o Senhor não nos aponta. Ele não está nos apontando, o diabo nos aponta, o diabo fica jogando em nós, jogando na nossa cara os nossos defeitos, os nossos fracassos, os nossos pecados, mas o Senhor só nos faz lembrar que nós precisamos mudar. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, pastor Marcos pregou domingo, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele não te exige nada mais, Ele te exige um coração voltado a Ele, porque à medida que nós voltamos a Ele, que o Espírito Santo entra, nós começamos a ser modificados, a ser trabalhados.
E o Espírito Santo vai limpando, e aquilo que a gente guarda de estimação, a gente fica relutando, porque a gente quer guardar algumas coisinhas de estimação. Não, deixa ali. Deixa ali isso aqui, não, ainda não precisa. Até que a gente se liberta e a gente vê quão bom é ser livre em Cristo. Porque nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Dá-lhe lá a música. Se você conhece, cante conosco. Porque a mesa cura. Trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia